filho? Opa, bom. Qual é, meu filho? Tô precisando falar um negócio com você. Pode pegar o banquinho aqui? Pode, chega aí. Vamos trocar uma ideia com você? Ih, você tá gravando? Tô, mas aproveita e chega que você sabe muito de que tá MPB. rolando? Eu tô querendo pegar uns riffs de MPB, você sabe É alguma coisa? mesmo, velho? É. Ô, mas sabe aquelas músicas, tipo assim... A música começa, no primeiro riff, na primeira frase. É impossível você não identificar qual música que é. Pois é, tem um bocado de riff de tema que é obrigatório pra quem toca violão saber ter no dedo. Quantas vezes você já tocou esses riffs todos aí na noite? Nossa, mas várias vezes. Inclusive, se você não sabe... É um pecado você não saber esses riffs. Mas a gente não tá aqui pra te julgar também, não. Não. A gente tá aqui pra te ajudar, na real. Porque todos os riffs que a gente vai comentar aqui hoje... Tem vídeo aula no canal. Vai aparecer tudo aqui no cantinho. Se você conseguir tocar todos, no final você vai se tornar um corcel indomável e pode mandar o currículo aqui pra gente, que a gente vai olhar. Exatamente. A pergunta que não quer calar é... Como é que a gente começa? Ô, editor, manda uma vinheta aí. Ela fez como se fosse a Não, véi! como se fosse a última. Olha, a gente vai começar com uma que viralizou, na verdade, lá em Portugal. Depois viralizou de novo no Brasil. E ela foi lançada aqui há 40 anos antes. Você sabe que música é essa? Então, você sabe que eu não sou muito da matemática, eu sou mais de humanas. Eu te entendo. Eu posso falar uma coisa errada aqui, mas eu acho que em 1972... Acho que ninguém aqui tinha nascido. Com certeza não, nem provavelmente. O nosso querido poetinha Vinícius de Moraes, junto Grande. com o Hermano Silva, lançaram Onde Anda Você, que é a música que a gente tá falando aqui, que viralizou de novo por causa do Thiago Nakarato, daquela participação que ele fez no The Voice. E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos? E que me impressionou muito, porque ele é um português, mas eu ouvindo ele cantar, eu jurava que ele era brasileiro. Por conta do sotaque, né? O jeito que ele E canta. você sabe por quê? Não. Pai e mãe brasileiro. Aí ajuda. O pai músico, tocava só essas coisas dentro de casa e foi o que fez ele entrar no The Voice. Mas por que essa música tá aqui? Então, ela tá aqui porque, na versão original, ela tem um solo no início maravilhosíssimo de trompete. É E o verdade. Thiago fez esse solo virar um riff de violão. O legal é que eu acho que a maneira como ele toca é legal, porque é diferente, principalmente por ser um violão de aço. Geralmente, MPB, a galera acha que dá pra tocar só em violão de nylon. Tem um aço aí, você sabe Inclusive, mandar essa? tem um aço aqui, então vamos... Posso? E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos? Que a gente não vê onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite, nos bares de então onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite nos bares onde anda você. Bons anos antes, um pernambucano lançava uma música que ia ser um hit em todo lugar. Carnaval, karaokê, boteco, todo mundo sabe cantar essa. De uma criança até uma pessoa mais idosa, todo mundo ama. É unanimidade. O Alceu Valença tava Monstro. em casa ali, ó, de boão, com a flauta transversal. Eu consigo imaginar, Agora eu não sei se é pra cá ou se é pra cá, mas enfim. Jogando nota fora, tocando a flauta transversal. Inclusive, ele mesmo conta essa história, se liga. Que música linda é essa? Eu digo, qual? Essa que está tocando. Aí, botei ela na minha cabeça, toquei umas 3 vezes, 4 vezes depois, a mesma coisa que tá. E aí eu fiz a letra na hora. Originalmente esse riff famosão foi feito pra uma guitarra, tá ligado, né?
E o que eu acho mais legal desse riff é que ele é muito fácil. Todo mundo sabe cantar, principalmente porque é a mesma melodia do refrão, né? O parararã, na verdade, é na bruma leve das paixões que vem de dentro. Essa música dá um negócio, né, Não, gente? velho, não, agora você me animou. Toca um, então... Vou ver se eu lembro. Tira pra nós? Eita. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Ô, velho, essa próxima é bem pop, você tá ligado? E o que eu acho mais legal é que o riff que tem nessa música, ele é feito por 2 instrumentos. Ele é feito pelo baixo e pela guitarra. E foi um prazerzaço ter feito a aula dessa música. Que, no caso, foi a minha pessoa que fez. Mas deu um baita de um trabalho que você não imagina, velho. Eu imagino, porque é difícil mesmo. E o mais legal dessa música, assim, é que ela tem uma melodia muito bonita, muito marcante, né? E o Jorge, ele tem esse jeitinho de compor, de cantar. Parece que ele faz as melodias improvisando até chegar numa letra ali, né? Ele usa aquele recurso de scat single, de improvisação vocal, que é super legal. O que seria scat single? É uma maneira de improvisar, mas que é mais comum da galera do jazz. Mas ele traz isso e coloca isso, essas improvisações que ele faz, que tem uma galera que zoa no meio da música, aquilo é scat single. O scat single eu não sacava o que era, não, mas eu já ouvi ele falando em entrevista como é que rola essa parada de composição dele, né? Que ele pensa primeiro na melodia, ele desenvolve a melodia, aí em cima da melodia ele coloca os acordes, ele faz o arranjo harmônico ali, e depois ele coloca a letra. Inclusive, ele mesmo fala que ele já perdeu, tipo assim, um monte de letras pra dar o valor que a melodia e que a harmonia precisam entender da música. Precisa, né? Isso é muito legal. Eu acho sensacional. Inclusive, posso, por favor, tocar? Manda. Ah, mas antes tem um negócio. A galera esqueceu de um negócio. Eu tenho certeza que você não deixou o like aqui embaixo e é 0800. Ah, não, na moral, você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou aquele likeão que salva a gente demais, velho. Se inscreve. E tem um negócio, olha só, esse vídeo aqui, comenta bastante se você gostou. Qual riff que faltou aqui? Quem sabe a gente não faz uma parte 2, dependendo até com música que não tem aula, que aí obriga a gente a fazer essas aulas. Total. E às vezes a gente não faz aula com as sugestões de vocês. Olha aí, só. Aproveita e já compartilha pra galera, pra dar essa moral pra gente fazer essa parte 2 logo e... Agora tá liberado? Pode, tá? agora pode. Então vamos nessa. Para me completar, ela une o mar com o meu olhar. Ela só precisa existir para me completar. Une o meu viver com o teu viver. Ela só precisa existir para me completar.
vida inteira. Eu sempre achei essa música maravilhosa. É mesmo. Mas você tá ligado que ela efetivamente estourou, quer dizer, estourou de novo por causa do BBB, né? Nós estamos falando dessa aqui, ó. Não, editor, não é essa não, aquela outra. Editor, tá no roteiro. Olha aí o roteiro, foi o que eu coloquei no roteiro. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. E o mais legal é que Chico César tem um jeito diferentão de tocar, né? Ele faz um riff que passa pelo baixo dos acordes, depois pela parte mais aguda. É muito diferente dos riffs normais que a gente costuma ver. Inclusive, eu fiz a aula dessa música. Ah, não, então, por favor, né? Dá honra? Por favor. Vamos mandar, então. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Periga se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalha bem querer. Essa eu conheço. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As tuas queixas tão justificáveis e a falta que eu fiz essa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. O Nando Reis só tem hit, né, cara? Impressionante. O cara escreve muito e tem várias músicas de vários artistas que, na verdade, são dele, que a galera não sabe. Tipo, Sutilmente, O Segundo Sol, Luz dos Olhos, Do Seu Lado. Várias músicas que outros artistas interpretam, mas é dele. Ele tem muito sucesso com a Cássia, né, velho? Vários. E a história de Por Onde Andei é muito legal, porque o Nando, ele tava numa pegada de, tipo, compor pra outros artistas assim mesmo. Se testar enquanto compositor. E ele ficou sabendo que o Ney Matogrosso tava gravando um álbum. E aí pensou, vou fazer uma música pro Ney. E aí ele começou a fazer a música e tal, e muito empolgado, a música dando muito certo. Sabe aquelas músicas, tipo assim, a música vem e o cara começa a fazer e ele ficou tão emocionado, tipo, ele deu aquela emocionada boa. E entrou em contato com o Ney pra mostrar a música, só que a música não tava pronta. E ele foi neném. Aí, né, velho? Diz ele que o Ney foi até muito educado e tal, mas, tipo, não rolou, velho. A música não tava pronta, imagina. Ney, eu tenho uma música pra te mostrar. Toca a estrofe da música e o resto? E o resto? O Ney com 60 anos de carreira, né, ouvindo aquilo ali, falando, beleza, mas tá faltando uma parte. Não, e uma outra coisa que ele fala a respeito do riff mesmo de violão dessa música é que, tipo, ele pegou total inspiração de uma música da Lauryn Hill. Eu sou fã, gosto muito. Que, véi, e é impressionante. Se você pegar a música da Lauryn Hill, o violãozinho da música da Lauryn Hill, e colocar Por Onde Andei, véi, impressionantemente, são muito parecidas. Sério? Se liga, o próprio Nando já falou isso. Quero ver. Que é uma música que é uma hidden track. É uma que não tá ali, que é linda, 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 linda. E tem uma coisa, um dedilhado de violão que sempre me emociona. E de alguma maneira, eu nem sei se é o mesmo acorde, nem sei, não tem nada a ver, mas é dessas coisas que mentalmente, é como se você, quando você procura reproduzir aquele impacto emocional que tem naquela passagem, e de alguma maneira foi o que eu achei. Se é igual, se tem relação, nunca nem fui checar. Mas pra mim tem. E pra fechar com chave de ouro, não tinha como ser outra música, né, Qual? velho? Eu acho que
da leva mais recente da turma do Cifra Club, essa foi uma das músicas que a galera mais pediu pra ter aula. Foi. Ralei. Inclusive... Ralei. Maravilhoso. Vou contar pra vocês. Inclusive, Novos Baianos, quando eles lançaram Mistérios... É Mistérios ou Mistério? Mistério. Mistério do Planeta, amigo, com violão, com ninguém mais, ninguém menos que Moraes Moreira. O mestre, né? Obra-prima, uma forma única de tocar. É, a música é bem difícil. E essa maneira dele tocar violão é muito inspirada também no João Gilberto, né? Na moral? É, o João, ele fez uma participação um pouco ali na produção desse álbum, que é o Acabou Chorare. Eles viviam de uma maneira um pouco alternativa, todo mundo numa casa só, de repente bate o João Gilberto na porta de terno e gravata. O João já era um dos maiores artistas do mundo, e aí eles contam que eles ficaram sentados enquanto o João tocou várias coisas. Ele ensinou os meninos a tocar bandolim, cavaco, apresentou pra eles muita coisa de música brasileira, e isso alterou totalmente a maneira deles de tocar, de pensar a música, e que você vê como que o disco é muito brasileiro, né? Ai, que legal, né, velho? Imagina, Você tem um professor desse. bate na sua porta, você abre, João Gilberto, violãozinho, terninho, falando bem baixo. Oi, aí, queria conhecer vocês são bons demais. Você é doido, eu jamais pegaria num violão perto desse cara. Véi, acabei de fazer um João Gilberto totalmente mineiro. Pô, queria falar com vocês aí, vocês são bons demais. Imagina, cara. Mas aqui, você ainda lembra como é que toca essa música? Cara, essa é difícil, deixa eu ver. Manda um pedacinho para nós aí, você Vou tentar. Não me julgue. Bora lá. Ai. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e recebo um tanto, passo aos olhos nos vestidos de luneta, passado, presente, participo sendo o mistério do planeta. E é isso, esses foram só alguns riffs e temas que a gente achou, foram só 6, mas se você quiser mais, tem que fazer o quê? Véi, você tem que deixar o seu like, você tem que comentar muito aqui embaixo quais músicas que você queria ter visto nessa lista, mas não viu. Quem sabe, se você comentar muito, a gente faz uma parte 2 com outras músicas. E aproveita e deixa aquele comentário. Queria contar pra vocês, mas a parte 2 já tá aqui, ó. Então, ó, compartilha. Dá essa... Você sabe, família, você sabe o quanto que é importante tudo isso que vocês fazem pra ajudar a gente, né? Ó, e agora que a gente já deu a deixa pra você se inspirar, todas as aulas estão aqui embaixo, vão aparecer nas cards aí. Vai lá tocar que a gente vai continuar a resenha por aqui. Exatamente. Oh, e aquela do Djavan, velho? Cara, esse disco aqui, eu tava até olhando ele agora. Tem uma música que eu amo nele, que é Cigano. Que ela é bem legal, que ela começa assim, ó.